Os recentes impactos das tarifas impostas pela administração Trump geraram ondas de choque que se espalharam pelos mercados globais. Desde o preço de produtos do dia a dia até os planos de produção de grandes fabricantes, quase todos os setores sentiram seus efeitos. Ao mesmo tempo, essas medidas abrangentes levantaram questões duradouras. Uma política com potencial tão disruptivo pode ser mantida indefinidamente. Qual será o efeito final na economia e no comércio? Para explorar essas questões, é útil analisar episódios da história dos Estados Unidos em que presidentes implementaram medidas econômicas igualmente ousadas e controversas. As experiências de administrações anteriores oferecem insights sobre as dinâmicas e as possíveis consequências dessas políticas. Voltando ao final da década de 1920, os Estados Unidos estavam emergindo da Primeira Guerra Mundial com um panorama econômico transformado. A mecanização havia impulsionado significativamente a produção, mas os agricultores americanos enfrentavam uma forte concorrência global e preços continuamente em queda. Em 1928, a crise financeira já era generalizada entre os trabalhadores do setor agrícola. Muitos agricultores estavam sobrecarregados com dívidas crescentes enquanto os preços das commodities despencavam, criando um ambiente de incerteza e dificuldades nas comunidades rurais. Como resposta a esses desafios, Herbert Hoover, um homem que havia servido como secretário de Comércio e que estava prestes a se tornar o candidato presidencial do Partido Republicano, prometeu proteger a agricultura americana aumentando as tarifas sobre produtos importados. Ele acreditava que taxas mais altas protegeriam os produtores domésticos da concorrência de baixo custo que inundava o mercado. Ao vencer a presidência em novembro de 1928, Hoover agiu rapidamente. Em junho de 1930, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Tarifária Sootavley, oficialmente conhecida como Lei Tarifária de 1930. Essa legislação marcante elevou a taxa média de importação para cerca de 52 e abrangia mais de 20 mil itens distintos. Embora o foco principal fosse oferecer alívio ao setor agrícola, o ato estendeu as tarifas protecionistas para uma vasta gama de bens manufaturados. Na época, muitos americanos, desde agricultores aflitos até trabalhadores preocupados das fábricas, apoiaram a medida. Eles acreditavam que tarifas mais altas ajudariam a garantir rendimentos domésticos e preservar empregos ao proteger as indústrias locais da intensa concorrência internacional. Contudo, o contexto econômico mais amplo já era preocupante. Menos de um ano após Hoover assumir o cargo, o mercado de ações entrou em colapso em outubro de 1929, marcando o início da Grande Depressão. O desemprego disparou, bancos faliram em números alarmantes e o sentimento geral de desespero se aprofundou. Em vez de funcionar como um remédio, a lei tarifária Sootavley apenas agravou esses problemas. Governos estrangeiros, sentindo o impacto da postura protecionista dos Estados Unidos, retaliaram com suas próprias tarifas sobre exportações americanas. Entre 1929 e 1933, o comércio global caiu cerca de 65%. Enquanto os preços das ações nos Estados Unidos sofreram uma queda catastrófica de quase 90% em relação aos níveis máximos. O que havia sido planejado como uma proteção para os meios de subsistência americano acabou acelerando a espiral descendente da economia global. Um aspecto notável dessa política foi sua longevidade. Apesar das crescentes evidências de que as tarifas estavam exacerbando as dificuldades econômicas, elas permaneceram em vigor por mais de 3 anos. Naquela época, o presidente não tinha autoridade unilateral para impor tais medidas sem aprovação do Congresso. Ainda assim, mesmo com um governo dividido e críticas crescentes de economistas, os legisladores continuaram a apoiar a política. Agricultores e trabalhadores industriais, ainda sofrendo com os impactos iniciais da depressão, exigiam barreiras cada vez mais altas para proteger seus interesses. O impulso político por trás da lei tarifária Sootavley persistiu até Franklin D. Roosevelt assumir o cargo em março de 1933. Uma vez no poder,
A administração de Roosevelt começou a reverter essas medidas protecionistas como parte de uma estratégia mais ampla para revitalizar o comércio e implementar as reformas do New Deal. Em retrospecto, muitos economistas consideram a lei tarifária Swath-Ley um dos erros políticos mais consequentes da história dos Estados Unidos. Ele não apenas intensificou a crise econômica global, mas também minou a confiança nos princípios do livre comércio por muitos anos. Apesar de sua reputação de longo prazo, na época em que o ato foi aprovado, poucos previram a extensão total de seus danos. Pressões políticas imediatas e um foco estreito no alívio de curto prazo impediram uma abordagem mais cautelosa. Décadas depois, outro episódio apresentaria uma abordagem igualmente disruptiva à gestão econômica, desta vez focada em combater a inflação persistente, em vez de proteger os produtores domésticos por meio de tarifas. No final da década de 1960 e início da década de 1970, os Estados Unidos enfrentaram um aumento acentuado nos preços ao consumidor. Uma combinação de fatores, incluindo gastos extensivos com a Guerra do Vietnã, aumento dos salários e custos crescentes de energia, havia levado a inflação a níveis sem precedentes desde a década de 1950. Em 1971, a inflação ultrapassou a marca de 5, criando uma pressão crescente sobre as famílias e empresas. Em agosto de 1971, o presidente Richard Nixon fez um discurso televisionado que capturou a atenção nacional e surpreendeu muitos economistas e legisladores. Nesse discurso, Nixon anunciou o fim da conversibilidade do dólar em ouro, uma decisão monumental que efetivamente encerrou o sistema de Bretton Woods. Simultaneamente, ele anunciou um congelamento abrangente de 90 dias sobre todos os salários e preços. Sob essa ordem, não foram permitidos aumentos de salários ou preços durante 3 meses. O congelamento abrangia um amplo espectro de atividades econômicas, desde a produção fabril até a precificação de itens básicos de supermercado. Nixon caracterizou essa medida como uma emergência temporária destinada a estabilizar uma economia à beira do descontrole. Para aplicar sua política, ele estabeleceu 2 novos órgãos: a Comissão de Preços e o Conselho de Salários. Essas agências foram encarregadas de garantir que empresas e sindicatos não tentassem contornar o congelamento negociando aumentos de preço ou salários sem as aprovações necessárias. O impacto inicial dessas medidas foi perceptível. A inflação, que recentemente havia se aproximado de 5,8, caiu para cerca de 3,3 no início de 1972. Por um tempo, consumidores e trabalhadores frustrados há muito tempo com os aumentos incessantes de preços encontraram alívio e até expressaram forte apoio às ações ousadas do presidente. No entanto, embora o congelamento parecesse oferecer benefícios de curto prazo, também trouxe desvantagens significativas. Os tetos de preços impostos artificialmente desencorajaram a produção e distribuição de bens essenciais. Muitas empresas descobriram que não podiam cobrir os custos crescentes de matérias-primas e insumos enquanto eram proibidas de aumentar os preços, levando a cortes e demissões. Em alguns casos, os controles levaram até mesmo à escassez de produtos críticos. Setores como agricultura e energia, que exigiam flexibilidade para se ajustar às condições de mercado em rápida mudança, sofreram, pois não podiam operar sob as rígidas restrições do congelamento de salários e preços. Após o período inicial, de 90 dias, Nixon optou por estender os controles de forma gradual. O programa foi dividido em várias fases. A primeira fase foi rigorosamente aplicada durante 90 dias, mas as fases subsequentes permitiram ajustes graduais, embora ainda dentro de um quadro de limitações estritas. A fase segunda estendeu-se de novembro de 1971 até junho de 1972, e a fase terceira começou em junho de 1972 e durou até 30 de abril de 1973. Quando a administração suspendeu os controles amplos, acreditava-se amplamente que a emergência temporária havia terminado. Infelizmente, o alívio foi de curta duração.
Quase imediatamente após o fim do congelamento, a inflação disparou novamente. Em meados de 1973, os preços ao consumidor estavam aumentando a taxas de 2 dígitos, desfazendo grande parte do progresso percebido alcançado sob as políticas de Nixon. Em outubro de 1973, o cenário geopolítico sofreu uma mudança dramática. Em resposta às tensões políticas, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo OPEP impôs seu primeiro embargo de petróleo contra os Estados Unidos. Em questão de meses, os preços do petróleo dispararam, quadruplicando de valor, o que elevou os custos de transporte e manufatura a níveis sem precedentes. Diante dessas pressões crescentes, Nixon reagiu impondo controles específicos sobre os preços do petróleo e da gasolina em novembro de 1973. Sua expectativa era que essas medidas pudessem evitar outro aumento na inflação. No entanto, as pressões acumuladas foram fortes demais para que os controles se mantivessem. No início de 1974, até mesmo essas medidas limitadas colapsaram, e a inflação ultrapassou os 11. A turbulência econômica desse período refletiu-se em uma volatilidade significativa nos mercados financeiros. Durante o mandato de Nixon, o mercado de ações dos Estados Unidos enfrentou 2 períodos de queda acentuada. Entre janeiro de 1973 e dezembro de 1974, o índice S&P 500 perdeu quase metade de seu valor. Investidores e consumidores passaram a considerar os controles de preços e salários como uma solução temporária que, em última análise, falhou em resolver os desequilíbrios econômicos subjacentes. Embora as medidas de Nixon tenham permanecido em vigor por quase 3 anos, as consequências não intencionais que surgiram gradualmente acabaram minando o apoio político necessário para continuar com essas políticas restritivas. Em 1974, com o aumento das críticas e da pressão do Congresso e de grupos empresariais, os controles foram finalmente abandonados, deixando como legado a escassez de produtos, o surgimento de mercados paralelos e uma profunda perda de confiança pública nas intervenções governamentais. Esses 2 episódios históricos, as tarifas protecionistas da era Hoover e os controles de preços e salários sob Nixon, revelam vários pontos em comum que ajudam a esclarecer a dinâmica de políticas econômicas disruptivas nos Estados Unidos. Em ambos os casos, essas políticas surgiram em resposta a crises econômicas agudas. A política tarifária de Hoover foi concebida em meio a uma economia agrícola em dificuldades às vésperas da Grande Depressão, enquanto as medidas de Nixon foram introduzidas como uma tentativa desesperada de conter a inflação galopante e estabilizar um sistema monetário internacional em colapso. Em cada instância, a urgência do momento forneceu justificativa política para medidas amplas e pouco convencionais. Uma semelhança marcante entre as 2 políticas foi o amplo apoio público inicial que ambas desfrutaram. Nos estágios iniciais de implementação, tanto as tarifas quanto os controles de preços e salários contaram com o apoio de importantes grupos sociais. Agricultores americanos, trabalhadores de fábricas e consumidores comuns viam essas políticas como soluções tangíveis para seus problemas imediatos. Esse apoio foi crucial para superar os vários obstáculos legislativos e administrativos. No entanto, com o passar do tempo, os danos econômicos mais profundos tornaram-se cada vez mais evidentes. As tarifas permaneceram em vigor tempo suficiente para que medidas retaliatórias significativas de outras nações fossem implementadas, enquanto os controles de preços e salários acabaram levando à escassez e ineficiências que minaram seus benefícios de curto prazo. Quando os críticos começaram a levantar preocupações sobre a viabilidade de longo prazo dessas políticas, a inércia política e os interesses arraigados tornaram difícil reverter o curso, sem um custo político significativo. Outro elemento comum foi a eventual reversão dessas políticas disruptivas. A história mostra que nem as tarifas de Hoover, nem os controles de Nixon puderam ser mantidos indefinidamente. Em ambos os casos, uma nova administração assumiu o comando para restaurar o equilíbrio assim que os efeitos negativos se tornaram evidentes demais, seja por meio de uma queda dramática no comércio internacional ou de disfunções econômicas graves no mercado interno.
O desmonte das medidas protecionistas por Franklin D. Roosevelt ajudou a restabelecer o caminho para uma nova era de liberalização comercial na década de 1930. Da mesma forma, nos anos seguintes à presidência de Nixon, o abandono gradual dos controles de preços e salários abriu caminho para uma recuperação orientada pelo mercado. A opinião pública desempenhou um papel crucial como árbitro desses experimentos políticos. Nos estágios iniciais de ambos os casos, a promessa de alívio imediato garantiu amplo apoio, contudo, à medida que os impactos adversos surgiram, eleitores e grupos influentes começaram a se opor às medidas. Agricultores que inicialmente haviam saudado as tarifas perceberam que os mercados protegidos estavam encolhendo devido às tarifas retaliatórias impostas por outras nações. Da mesma forma, consumidores que inicialmente receberam bem o congelamento de preços encontraram prateleiras vazias e longas filas em supermercados. Essa mudança de sentimento acabou obrigando os políticos a abandonar ou modificar as políticas que anteriormente desfrutavam de apoio quase universal. À medida que o sentimento público muda e o custo político de manter tais políticas aumenta, cresce a pressão por uma correção de rumo ou mesmo por uma reversão completa. Se as tarifas de Trump forem principalmente uma tática de negociação, um meio de obter vantagem em discussões comerciais, é possível imaginar uma série de medidas recíprocas. Nesse cenário, tarifas iniciais mais agressivas podem ser seguidas por negociações e reduções parciais, à medida que os parceiros comerciais ajustam suas próprias políticas em resposta. Por outro lado, se o objetivo for instituir uma mudança de longo prazo em direção a barreiras comerciais mais altas, o governo terá que navegar por um cenário político cada vez mais complexo e hostil. A pressão contínua de alta nos preços ao consumidor, interrupções nas cadeias de suprimento e o risco de medidas retaliatórias por outras nações contribuem para um futuro incerto em relação a essa abordagem política. Para investidores e observadores do mercado, um indicador-chave da longevidade dessa política será a evolução do sentimento público. Quando uma massa crítica de consumidores, grupos trabalhistas e legisladores começar a sentir o impacto econômico, o apoio político às tarifas agressivas provavelmente diminuirá. Se essa mudança ocorrerá antes das eleições de meio de mandato de 2026 ou se estenderá até 2027 dependerá, em grande parte, de quão severos e abrangentes os efeitos adversos se mostrarem. No final, a história nos ensina que, embora políticas econômicas ousadas e disruptivas possam inicialmente garantir amplo apoio público ao oferecerem um alívio promissor de curto prazo, elas frequentemente se mostram insustentáveis diante de pressões persistentes do mercado. Ao longo das décadas, os Estados Unidos testemunharam repetidamente episódios em que iniciativas políticas, embora concebidas para enfrentar desafios econômicos imediatos, evoluíram para experimentos de longo prazo com resultados imprevisíveis. A experiência com as tarifas de Hoover serve como um alerta. O que começou como uma medida para proteger os agricultores americanos acabou contribuindo para uma cascata de ações retaliatórias por parceiros comerciais, aprofundando a crise econômica. Da mesma forma, os controles de preços e salários de Nixon, embora inicialmente bem-sucedidos em conter a inflação, acabaram levando a ineficiências produtivas, escassez e erosão da confiança do consumidor. Esses episódios destacam o risco inerente de confiar em políticas intervencionistas abrangentes como meio de lidar com desafios econômicos complexos. Além disso, esses precedentes históricos ressaltam o delicado equilíbrio que os formuladores de políticas devem alcançar entre a gestão de crises imediatas e a saúde de longo prazo da economia. As pressões políticas que impulsionam um presidente a tomar medidas radicais costumam ser intensas em tempos de dificuldades. No entanto, as mesmas medidas que proporcionam alívio de curto prazo podem, com o tempo, se tornar as sementes de problemas sistêmicos mais profundos. Em ambos os casos, Hoover e Nixon, as vulnerabilidades econômicas subjacentes não foram resolvidas pelas intervenções. Em vez disso, as políticas serviram para adiar ajustes inevitáveis, ao custo de incitar contramedidas de constituencies domésticas e parceiros internacionais. No contexto atual,
Enquanto as tarifas da administração Trump continuam a influenciar as dinâmicas do mercado, a interação entre ganhos de curto prazo e custos de longo prazo permanece tão relevante quanto nunca. O governo conseguiu garantir um certo grau de apoio político ao enfatizar os benefícios de incentivar o investimento doméstico e ao destacar os realinhamentos estratégicos ocorrendo entre grandes corporações. Quando a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company anunciou seu amplo investimento no Arizona e a Honda indicou planos de reconfigurar sua produção, esses anúncios foram apresentados não apenas como decisões comerciais isoladas, mas como partes integrantes de uma estrutura política mais ampla destinada a impulsionar a competitividade econômica do país. Tais desenvolvimentos, nos estágios iniciais, oferecem uma narrativa alternativa às previsões mais pessimistas de uma guerra comercial em cascata. No entanto, como a história sugere, a durabilidade dessas medidas dependerá, em última análise, de quão efetivamente o sistema econômico mais amplo pode absorver e se adaptar às perturbações que elas causam. Enquanto os investimentos iniciais e os ajustes estratégicos fornecem algumas evidências de resiliência, o crescimento econômico sustentável exige um ambiente estável e previsível no qual o comércio, a confiança do consumidor e a inovação possam florescer. Se os impactos adversos das tarifas altas começarem a se manifestar de forma mais intensa por meio do aumento dos preços ao consumidor, interrupções significativas na cadeia de suprimento, um declínio acentuado no comércio internacional, o cálculo político provavelmente mudará. Nesse cenário, tanto a oposição dentro do Congresso quanto o descontentamento crescente entre os grupos afetados podem forçar uma reavaliação da direção política. Também vale destacar que a dinâmica da opinião pública é central para o destino de qualquer política econômica disruptiva. Em ambos os episódios históricos revisados aqui, o apoio inicial de grupos-chave acabou dando lugar a uma oposição crescente, à medida que as consequências econômicas começaram a superar os benefícios imediatos. Os agricultores americanos que inicialmente saudaram as tarifas protetoras se viram diante da realidade de mercados de exportação diminuídos. Trabalhadores que inicialmente apoiaram os controles de preços e salários logo enfrentaram as duras consequências de escassez de produtos e preços inflacionados. Essa evolução no sentimento público serve como um controle natural sobre intervenções governamentais que, embora projetadas para enfrentar problemas urgentes, também carregam o risco de desordem econômica de longo prazo. Enquanto a nação navega pelo atual cenário comercial, a experiência de eras passadas oferece insights importantes. As tarifas da administração Trump, assim como medidas protetoras anteriores e controles de preços, estão inseridas em um contínuo histórico que demonstra tanto a potencial eficácia quanto as limitações eventuais de tais intervenções. Enquanto os estágios iniciais da implementação da política podem gerar otimismo por meio de medidas como o aumento do investimento doméstico e recalibração das cadeias de suprimento internacionais, as consequências de longo prazo permanecem incertas. A história nos lembra que as políticas econômicas não são estáticas, elas evoluem em resposta a condições mutáveis e mudanças no sentimento público. Para formuladores de políticas, líderes empresariais e consumidores, a narrativa que se desenrola serve como um lembrete das incertezas inerentes à gestão de uma economia complexa e interconectada. Decisões estratégicas tomadas em momentos de crise carregam consigo potencial de consequências não intencionais, mesmo quando oferecem a promessa de alívio imediato. Se a abordagem atual de implementar tarifas como uma ferramenta de negociação ou como parte de uma estratégia mais ampla para remodelar as relações comerciais trará benefícios duradouros, permanece uma questão em aberto, uma que provavelmente será respondida em etapas, à medida que os impactos cumulativos da política se tornem evidentes ao longo do tempo. Resumidamente, a história das políticas econômicas disruptivas nos Estados Unidos é marcada por ciclos de experimentação e ajuste cauteloso. Desde as tarifas protecionistas agressivas de Hoover até os controles ambiciosos de salários e preços de Nixon, cada período de intervenção rápida foi caracterizado por uma combinação de urgência política, apoio popular inicial e reação negativa à medida que consequências inesperadas surgiam.
As políticas comerciais atuais, com sua mistura de tarifas ampla e isenções seletivas, refletem essas experiências anteriores. O equilíbrio entre benefícios de curto prazo e custos de longo prazo continuará moldando o cenário político, guiado em grande parte pelos julgamentos em constante evolução do público americano. Como os padrões históricos nos lembram, o apoio inicial pode mascarar perturbações profundas que só se tornam claras com o tempo. Anúncios de investimentos e estratégias empresariais otimistas podem oferecer garantias temporárias, mas a prosperidade econômica sustentável exige um equilíbrio cuidadoso entre proteção e competição, entre intervenção e dinâmicas orientadas pelo mercado. A administração atual, impulsionada por indicadores iniciais favoráveis e por pesquisas de opinião pública robustas, traçou um caminho que parece ser tanto audacioso quanto, pelo menos inicialmente, eficaz. Contudo, a lição duradoura permanece: políticas com consequências de longo alcance raramente escapam das forças corretivas das realidades de mercado e da opinião pública em transformação. Ao revisar as experiências de administrações anteriores, torna-se evidente que a dinâmica da formulação de políticas econômicas é tão complexa quanto cíclica. As medidas adotadas em condições de crise, sejam tarifas protecionistas ou controles rigorosos de salário e preços, refletem a necessidade urgente de enfrentar desafios imediatos. No entanto, a saúde de longo prazo da economia depende da capacidade de adaptar e recalibrar políticas conforme as condições evoluem. A política comercial atual, impulsionada por preocupações estratégicas e por uma resposta às pressões domésticas, não é diferente. Seu futuro dependerá da calibração cuidadosa entre benefícios e custos, da resiliência das indústrias americanas em um mercado global, em última instância, da capacidade do sistema político de responder ao chamado da opinião pública. O capítulo que se desenrola na política econômica dos Estados Unidos é uma continuação de uma longa tradição de intervenções ousadas destinadas a proteger os interesses nacionais. À medida que novos investimentos são anunciados, cadeias de suprimentos são reconfiguradas e os preços ao consumidor reagem às políticas comerciais em mudança. Todas as atenções permanecem voltadas para o equilíbrio entre alívio imediato e estabilidade de longo prazo. Nesse contexto, a interação entre vontade política, respostas do mercado e lições históricas será o fator orientador na determinação do resultado final dessas políticas. Considerando todos esses elementos, a abordagem atual às tarifas deve ser vista não como um experimento isolado, mas como parte de um contínuo histórico mais amplo. Episódios anteriores mostraram que, embora políticas agressivas possam ter sucesso inicial ao atender demandas públicas imediatas e reforçar indústrias domésticas, elas também estão sujeitas a uma correção inevitável à medida que pressões econômicas mais amplas entram em jogo. Essa dinâmica é válida tanto para intervenções destinadas a estabilizar uma economia em dificuldade, como nos anos 1930, quanto para conter a rápida ascensão da inflação nos anos 1970. Em última análise, o futuro de qualquer política econômica disruptiva será determinado pela medida em que ela pode ser sustentada em meio a condições em constante mudança. O debate público robusto, juntamente com as inevitáveis ações corretivas de parceiros internacionais e instituições domésticas, moldará a trajetória dessas medidas. Uma avaliação clara tanto dos precedentes históricos quanto das respostas atuais do mercado é essencial para compreender não apenas os impactos de curto prazo dessas políticas, mas também suas implicações duradouras para a estabilidade econômica nacional e global. A narrativa atual, portanto, encapsula a tensão entre intervenção audaciosa e ajuste incremental, uma tensão que tem definido a formulação de políticas econômicas dos Estados Unidos por quase um século. À medida que a nação avança, as lições do passado fornecem um quadro para compreender os riscos e recompensas das políticas que interrompem as relações econômicas convencionais. Embora os sucessos iniciais possam inspirar confiança em medidas abrangentes, o registro histórico alerta que as forças corretivas das dinâmicas de mercado e da opinião pública não são facilmente superadas. Por fim,
A evolução das políticas econômicas disruptivas nos Estados Unidos demonstra que ganhos políticos imediatos e alívio econômico de curto prazo frequentemente vêm acompanhados de desafios de longo prazo. As experiências históricas das tarifas de Hoover e dos controles de salários e preços de Nixon ilustram que, mesmo medidas bem intencionadas, quando mantidas por muito tempo, podem levar a consequências não planejadas que minam seus objetivos originais. No contexto atual, as tarifas da administração Trump tem mostrado tanto o potencial de estimular investimentos domésticos quanto o risco de perturbações mais amplas no mercado. À medida que essas políticas continuam a evoluir, seu sucesso ou fracasso final dependerá de como equilibram a intervenção de curto prazo com a sustentabilidade econômica de longo prazo. Em geral, a narrativa da política econômica dos Estados Unidos revela uma interação complexa entre necessidade política, opinião pública e forças de mercado. Embora políticas disruptivas possam inicialmente parecer oferecer benefícios claros, a história nos ensina que sua viabilidade a longo prazo está condicionada à capacidade de se adaptar às condições em rápida mudança. No final, apenas o tempo dirá se as medidas atuais proporcionarão estabilidade econômica duradoura ou, finalmente, cederão aos ajustes corretivos que caracterizaram eras anteriores de intervenção econômica nos Estados Unidos. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.